Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com os meus irmãos essa palavra que o Espírito Santo de Deus faz viver em meu coração. E eu estava meditando ontem na palavra do Senhor, dizendo assim: Senhor, coloca uma palavra no meu coração. Essa palavra vem fervendo já há algum tempo, que eu acho tão lindo como Deus, Ele trabalha, né? E tem uma coisa muito forte, né, que vem sempre, que eu sei disso, mas isso vem sempre ao meu coração: Deus não é culpado pelas intempéries da nossa vida. E eu estava meditando nessa palavra. Mefibosete é um exemplo disso. Nós estamos lendo um capítulo 9 do segundo livro de Samuel. É uma história muito mais linda do que restituição. É uma história de lealdade, de irmãos, de amizade, de bondade, de gratidão. Tem muita coisa nesse capítulo, porque Mefibosete, ele era filho de quem? Filho do príncipe Jonatas, que já era morto. Mas Jonatas era para ser o rei de Israel, filho de Saul. Ele era filho de príncipe, neto de rei, porém ele era aleijado de ambos os pés. E ele não era aleijado porque ele nasceu aleijado. Não, ele ficou aleijado por causa de um acidente na sua vida. Acidentes acontecem na nossa vida. Se você não sabe a história de Mefibosete, ela começa 5 anos antes, quando ele nasceu. E ele nasceu filho de Jonatas, de Ainoã. E Jonatas era muito amigo de Davi. Jonatas foi o amigo de Davi quando Davi não era nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Davi não tinha nada, Jonatas o amou. Viu, irmãos? Quando Davi não tinha nada para oferecer para Jonatas olhou para Davi e disse assim: eu te amo como meu próprio irmão. A minha alma está ligada com a tua alma de uma maneira terrível. Isso é o amor verdadeiro. É eu amar uma pessoa sem interesses. É esse amor que Deus quer ver no nosso coração. Eu sei que hoje nós vivemos numa sociedade de interesses, de trocas, de favores. Tu faz isso, eu faço isso. Se tu fizer assim, eu faço isso por você. E muitas vezes aqui nós somos usados, né? Nós somos usados muitas vezes. As pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Mas esse texto nos mostra que nós devemos amar o próximo. Porque a palavra de Deus diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O irmão nasce no dia da angústia. E Jonatas amou Davi quando Davi não era nada. Jonatas amou Davi quando Davi era o homem mais perseguido dentro de Israel. Quando o seu próprio pai queria tirar a sua vida. Quando ele não tinha direito nenhum de morar na terra que ele nasceu. Ele era perseguido, mas Jonatas o amou. E Jonatas um dia se encontrou com Davi. E eu acho lindo que esse encontro com Davi, ele chegou para Davi no capítulo 18, ele tirou a sua capa e disse para Davi: está aqui, é tua. Pegou a espada, toma, é tua. Saiu tirando a couraça de soldado. Saiu se desmontando todo, tirando as suas vestes e dando para Davi e dizendo: toma, Davi, é tua, Davi. Toma, Davi, a minha espada. Toma, Davi, a minha couraça. Toma, Davi, a minha capa. E foi dando para Davi. E ele disse: eu sei que Deus fará de ti um rei nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí o tempo vai passando e Davi vai fugindo pelo deserto. E Jonatas ainda foi o homem que, no dia da angústia de Davi, tentou ajudar Davi. Você sabe por quê? Porque no dia da nossa angústia, Deus levanta Jonatas. No dia da nossa angústia, das nossas dores, Deus levanta amigos leais. E você vai entender que Deus levanta amigos leais. Aleluia. E aí a Bíblia diz que quando foi no capítulo 19, Saul não podia ver Davi, que queria matá-lo. O ódio, a inveja tomou conta do coração de Davi por causa de um simples cântico. Quando Davi venceu Golias, Davi estava voltando da batalha contra os filisteus. As mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Era muito. Superava Saul, e a inveja tomou o coração de Saul. O ódio, a dor, a vontade de matar Davi, de aniquilar Davi.
E ele começou a perseguir Davi. Aí Jonatas fez algo com Davi. Davi, fica lá na terra, fica lá no deserto, fica lá, escondido 3 dias. Eu vou atirar a flecha e eu vou fazer um sinal, Davi. Se o meu pai ainda estiver furioso contigo e quiser te matar, quando eu atirar a flecha e o meu companheiro for buscar a flecha, e eu falar para ele, a flecha está adiante de ti, corre e pega, tu pode ir embora e nunca mais volta, porque o meu pai está querendo te matar. Mas se eu disser, vem cá que a flecha caiu antes, pega a flecha e vamos, é porque o meu pai, ele abrandou o coração e ele está te aceitando de volta. Aí o sinal era, diz para o teu pai que eu fui para Belém no dia da lua nova, dia que eles sentavam à mesa de Saul, os convidados, os mais importantes da mesa, e Davi era um dos que sentava à mesa do rei Saul. Aí ele disse assim, diz para o teu pai que eu tinha que passar esse dia lá na casa dos meus pais, porque eles se reúnem nesse tempo. E quando o Jonatas estava na mesa, Davi não estava na cadeira que ele deveria estar, a cadeira estava vazia. Aí Jonatas olhou para o pai e o pai perguntou, cadê Davi que não está aqui? Mas o desejo não era que Davi estivesse ali para comer, para sentar à mesa, não era um coração amigo, era para matar Davi naquele dia. Mas quando ele sentou, Jonatas falou aquilo e disse, meu pai, Davi mandou enviar as desculpas, porque hoje é o dia que ele se reúne com a família dele. O ódio, a fúria tomou o coração de Saul, e Jonatas colocando a sua vida em risco. Saul pegou e atirou um arco contra Jonatas, e ele se livrou do arco. Aí ele sentiu, e Deus falou no coração, o teu pai quer matar Davi. Ele voltou para o deserto depois de 3 dias, atirou a flecha bem longe, e deu sinal para Davi, ei, pega quem está adiante de ti. E quando o moço pegou as flechas, ele mandou o moço voltar, se encontrou com Davi, mas Davi veio e se prostrou-se aos pés de Jonatas, como se dissesse assim, tu és o rei. E quando ele se prostrou-se nos pés de Jonatas, Jonatas olhou e disse assim para ele, Davi, vai-te embora, mas Deus te fará rei, tu serás grande, e eu serei o segundo depois de ti, a tua família, Davi, será honrada, honra a minha família também. Fez esse voto lindo, e Davi foi embora para nunca mais voltar. Fugiu, foi embora. Mas um dia no deserto de Zif, quando ele estava nas montanhas de Zif, Jonatas ficou sabendo, não foi a última vez, essa seria a última vez de Jonatas com Davi. Ele chegou lá no deserto de Zif, e ele chegou lá, e Davi estava triste, Davi estava abatido, Davi já tinha 600 valentes com ele, aleluia, porque Deus deu valentes a Davi. Interessante, irmãos, quando nós estamos no dia da nossa angústia, Deus levanta Azael, Deus levanta Samar, Deus levanta homens valentes, corajosos. E sabe como eram esses homens valentes, irmão? A Bíblia diz que eles atiravam tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Eram homens ligeiros de pés, eram homens velozes, homens ferozes, homens fortes, homens cheios de habilidades. E Deus deu esses homens a Davi, aleluia. Nos dias da angústia de Davi, aí Jonatas chegou lá no deserto de Zif. Entenda o que Deus está falando hoje. Aí Jonatas chegou perto de Davi e disse, Davi, não desanime não, ser forte no Senhor, aleluia, porque tu vai reinar sobre essa terra, e eu serei o segundo depois de ti, aleluia. Entenda o que Deus está falando, a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, não importa se você é aleijado, não importa se você é cego, não importa se você é leproso, Deus chama você, endireita os seus ossos, tira a tua lepra, mas a promessa se cumpre, e você vai ser o segundo no reino de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jonatas foi embora, irmãos, e Jonatas morreu. Sim, Jonatas morreu. Que triste, um homem tão leal, um amigo tão verdadeiro, ele morreu. E eu, quando estive em Israel, eu chorei, porque eu estava vindo de Nazaré para Jerusalém. Eu não sei por que eu passei por aquele monte, e eu estava vindo, aqueles montes, aquelas montanhas, aquele deserto. Aí quando eu olhei assim, estava assim. Aí eu passei, com o carro e tal. Meu Deus, o que é aquilo ali lá em cima daquele monte? Pai, não prestei atenção. Aí depois eu passei um pouquinho assim. Aí eu vi uma placa assim, Monte Gilboa, onde Saul e Jonatas perderam a sua vida. Irmão, eu comecei a chorar, escorei o carro assim no canto, eu estava sozinho. E aí eu desci do carro,
E fui andando assim em direção à placa, olhei assim para um monte, fiquei olhando para aquele monte, e eu disse assim, meu Deus, como a Bíblia é tremenda. E eu chorei ali, a morte de Jonatas. Aleluia, glória a Deus. Quantos anos depois, mas eu chorei porque era tão leal, era tão verdadeira a amizade. Aleluia, glória a Deus. O tempo passa, Davi agora já é rei, Davi está sentado na mesa, tudo está tranquilo, Davi está reinando soberanamente, rico, poderoso, grande, ele é todo majestoso, como os irmãos cantaram aqui. Davi era grande já, irmão, aleluia. Mas um dia sentado à mesa, ele diz assim, alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que eu use de benevolência, de bondade. Aí Ziba era servo de Saul e estava tomando conta de tudo, de que era de Saul. Ele se apoderou, ele se apossou, porque Mefibosete, ele estava nos braços da babá. Quando Jonatas morreu, correu a notícia em Israel, correu a notícia em todo Israel. Jonatas morreu Saul, aquele lamento, aquele clamor, aquela gritaria, aquele alarido de vozes chorando, a mulher desesperada, com os soldados querendo invadir, pegou o menino nos braços e foi correr com o menino nos braços para salvar o menino. Quando ela correu, que queda Mefibosete levou dos braços dessa mulher para ficar paralítica, irmão. O menino caiu dos braços dela e pum, no chão ficou aleijado. Que queda. Mas você se lembra do que eu falei, que Deus não é culpado pelas intempéries da nossa vida? Deus não é culpado. Ele ficou aleijado. E ser aleijado nos dias de Mefibosete era uma desqualificação total. Tanto que ele nem na casa do pai ficou mais, ele foi tirado da casa do pai. E ele foi morar em Lodebar. E tem muita gente que fala que Lodebar era a terra do esquecimento, terra de não sei de quê, terra de não sei de quê. Tem muita explicação para Lodebar, mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia não fala claramente o que era Lodebar, mas diz que lá vivia um homem rico. Se lá é uma miséria, por que tem um homem rico lá, chamado Maqui? E esse homem era rico, esse homem vivia bem de vida, e ele pega, e Mefibosete vai viver aonde? Na casa dele, ali. Mefibosete cresce, Mefibosete tem um filho, e é aleijado, mas se lembra da promessa de lá do começo? Eu serei o segundo, Davi, tu serás o primeiro. Aleluia, glória a Deus. Usa de benevolência para com a minha família. Era o único. Mefibosete não podia ser rei porque ele era aleijado. Era o único descendente de Saul que poderia ser rei, mas ele era aleijado de ambos os pés. Aí Ziba olhou e disse assim: ainda resta um, filho de Jonatas, irmão. Eu acho que quando Davi ouviu filho de Jonatas, eu acho que na mesma hora o coração dele assim, sorriu. Aí ele diz assim: mas é aleijado de ambos os pés. E aí? Não combina na mesa do rei. Ele é aleijado. Quem senta nessa mesa aqui é Azael, é Joabe. Quem senta nessa mesa aqui é tudo leal, é tudo bom, ligeiro, atira com as duas mãos, mão direita, mão esquerda. Ele é aleijado. Aí Davi olhou para ele e fez assim, manda chamar ele aqui. Ei, Deus ainda manda chamar quem é incapacitado. Aos olhos humanos, você parece ser incapacitado aos olhos humanos, mas Deus está dizendo, eu ainda mando chamar quem é incapacitado, eu ainda uso quem é incapacitado, eu ainda levanto, eu ainda encho com o meu Espírito Santo. Aí você manda chamar, ele saiu lá e foram chamar. Quem foi chamar? Ziba, justamente o servo de Saul. E ele foi lá, eu fico imaginando ele chegando na casa lá de Maqui. Cadê Mefibosete? O rei mandou te chamar, Mefibosete. Aleluia. O rei mandou te chamar. Aí Mefibosete, levado numa cama, de alguma forma, foi levado até a casa de Davi, até o palácio de Davi, aleijado, o primeiro aleijado entrando no palácio.
Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza, irmão, que a Bíblia não diz, mas foi o primeiro aleijado entrando no palácio. Sabe por quê? Porque lá no céu vai entrar, irmão. Você era aleijado, mas quando entrar no céu você não é mais. Você era cego, mas quando entrar no céu não vai ser mais. Você era leproso, mas quando passar você não será mais. Nenhuma enfermidade entrará mais lá no paraíso. E ele lá aleijado, levando o aleijado, entrando no palácio. Quando Mefibosete chegou, Mefibosete ficou apavorado diante do rei Davi e se prostrou e disse assim: quem sou eu? Aí Davi chegou e disse assim: Mefibosete? Aí ele olhou e disse: sim, meu senhor. Aí ele diz uma palavra tremenda, que ele diz assim: não temas. Você está entendendo? Sabe quando você olha para você e você diz assim: Deus, eu não sou ligeiro, eu não sei atirar com a esquerda, eu não sei atirar com a direita, Senhor, eu não sei, o Senhor não tem tanta habilidade assim, Senhor. E o Senhor está dizendo: não temas, eu sou o rei da tua vida, eu mandei te chamar hoje aqui, aleluia. Eu te trouxe hoje aqui, eu mandei te chamar, aleluia. Eu não sei se você entrou aqui aleijado, se você entrou aqui hoje cego, se você entrou aqui hoje sem enxergar direito, mas Deus está dizendo: não temas, porque eu te chamei hoje aqui para abrir os teus olhos, aleluia, glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. E Deus olha para Mefibosete e diz, e aí Davi olha para Mefibosete e diz assim: não temas, porque hoje restituirei tudo que era do teu pai, Mefibosete, voltará para a tua mão. Irmão, Ziba tinha 15 filhos, comendo e reinando como Saul, como se fosse um descendente de Saul. Na terra de Saul, 15 filhos o cara teve, sustentado tudo pela terra de Mefibosete. Aí Davi olhou e disse assim: olha, Ziba, hoje há uma lei aqui hoje nascendo. Eu estou fazendo um decreto hoje aqui. Um amendment? Hein, Robson? Um amendment? Robson perguntou para mim ontem: um amendment? Pronto, eu estou fazendo hoje aqui uma emenda aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Eu estou fazendo uma emenda que a partir de hoje, aleijado vai ter direito na terra de Israel. Eu estou fazendo uma lei hoje que deficiente também vai ser alcançado na lei de Israel. Aleluia, glória a Deus. A partir de hoje, Ziba, tudo que era de Saul vai voltar para Mefibosete. A terra, tudo, e todo mundo que trabalhar lá na terra, Ziba, será servo de Mefibosete. Olha, irmão, Deus vira, Deus muda o cenário por causa de uma amizade, por causa de uma lealdade. A gente não sabe quem você, eu não sei quem você vai ser amanhã, então respeite. É muito fácil você pegar uma pessoa começando, é muito fácil você pegar uma pessoa sofrendo e você meter o pau nela, quebrar ela, aleijar ela, tentar derrubar ela, tentar matar ela, e Deus dizendo: você não sabe o que ela vai ser amanhã, respeite. Porque hoje você pode estar lá na caverna de Adulão, mas Deus está dizendo: está chegando o dia de você reinar também, está chegando o dia de eu cumprir a minha promessa na tua vida também, está chegando o dia de tu ser grande também. Deus muda o cativeiro, aleluia. E quem te trata hoje como um servo, amanhã pode ser teu servo. Quem te trata hoje, quem te humilha hoje por causa das tuas deficiências, por causa das tuas fragilidades, amanhã pode te servir como um Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí ele chegou e disse assim para Mefibosete: Mefibosete, a partir de hoje, Mefibosete, tu sentarás à mesa como meu filho. Aleluia, glória a Deus. Como um filho meu, Mefibosete. Quando Davi fez isso, irmão, Mefibosete já tinha filho. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo essa palavra aqui todinha? Sabe o que é que isso quer dizer? Tem gente que gosta de trazer uma sensação de... Como é que eu posso dizer essa palavra aqui em português agora, meu Deus? Uma sensação de emocionalismo na história de Mefibosete. Mas isso aqui é muito mais profundo do que emocionalismo. Isso aqui, irmãos, é o reino de Deus.
E o reino de Deus é assim. Talvez você não era ligeiro, mas Deus disse assim: eu quero usar você no meu reino. Eu quero fazer coisas grandes na tua vida, no meu reino. A Bíblia diz que naquele dia nós iremos nos assentar à mesa com o Pai. Aleluia. E Deus está dizendo: ei, tu és bem-vindo na minha mesa, tu és bem-vindo na minha mesa. Mas, Senhor, eu sou aleijado dos dois pés, não tem nenhum para andar assim, Senhor, nenhum eu posso andar assim, Senhor, eu sou aleijado dos dois. Mefibosete estava dizendo: Senhor, eu não tenho nem como andar, quanto mais correr. A turma que senta nessa mesa aqui, corre, pula, salta, tira com a mão, tira com a outra. Aí Davi disse assim: Mefibosete, tu vai ser como se fosse meu filho. Deus pegou você, Deus pegou você, Deus pegou você, entregou o seu filho, aleluia, glória a Deus, por amor de mim e de você. Aí Jesus disse assim: eu sou o herdeiro, e vocês vão ser o quê? Co-herdeiros comigo, aleluia, glória a Deus lá nos céus. Na mesma hora que Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, Deus estava dizendo: agora tu pode entrar, Maria, agora tu também pode sentar na mesa, Manuel, agora tu também pode sentar na mesa, José. Mas, Senhor, eu cheio de falhas. Aí Deus está dizendo: o meu sangue te alcança, a minha bondade te alcançou, a minha bondade alcançou a tua vida, a minha graça alcançou a tua vida. Deus está dizendo: ei, seja paciente na terra de Lodebar, porque o rei vai mandar te chamar e você vai ser exaltado na terra. Seja paciente com os ibas da tua vida. Seja paciente para quem olha para você e só sabe ver você como aleijado. Aleluia. Seja paciente com aquele que só olha para você e só sabe ver os seus defeitos, porque Deus está dizendo: eu, Senhor, aleluia, glória a Deus, vou mandar te chamar do jeito que você é, aleluia, da forma que você é, do jeito que você trabalha. Eu, o Senhor, vou mandar te chamar. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode ficar de pé? Você quer experimentar a bondade de Deus? Você quer experimentar a bondade de Deus na sua vida? É como se fosse Deus chegando hoje aqui dizendo assim: Mefibosete, não temas. Não temas. Nosso Deus é Deus de restituição. E Ele está dizendo: tu vai comer na mesa todo dia. Só senta na mesa quem tem honra. E Deus está dizendo: dupla honra. Eu sou o Senhor que estou te dando hoje aqui honra. Eu sou o Senhor que honro. Aleluia, aleluia. Mesmo nós sendo pequenos, nós fazendo coisas pequenas. Aqui não tem nenhum Elon Musk, não. Aqui não tem nenhum Elon Musk. Aqui é todo mundo simples. Aqui é todo mundo pequeno. Mas Deus está dizendo: você não tem dimensão no meu reino quem você é. Você não tem dimensão quem é você no reino de Deus. A gente só consegue enxergar esse reino. A gente só consegue enxergar essa bolha. A gente só consegue enxergar esse schedule. Esse schedule é tão pobre dentro do reino de Deus na nossa vida. A gente só consegue enxergar as coisas pequenas desse mundo, os pequenos trabalhos, as coisas que você faz, o dia a dia que você trabalha, o dia a dia que você está lá se esforçando, ralando, trabalhando, correndo. A gente só consegue enxergar essas coisas. Deus está dizendo: ei, olha para o meu reino é muito grande, você é muito grande no meu reino, você é o segundo do meu reino. Você é o segundo no reino de Deus. Vamos orar, Mefibosete? Vamos orar? Vamos orar? Luiz, por favor, Luiz, aqui a bateria. Eu quero cantar esse hino aqui primeiro. Bondade de Deus. Te amo, Deus.
única falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Canta, igreja. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Oh, my day.